Nesta edição do mês de abril temos grandes destaques, seja em grandes filmes, grandes séries e grandes músicas, mas antes das surpresas, venha daí a vinheta. Até ao momento, no processo de desconfinamento, há que manter o pensamento positivo e acreditar que estamos no fim deste duelo invisível, um dos mais difíceis, como é óbvio, e que o pós-pandemia, apesar de não ser fácil, será certamente melhor e com muitos gestos de regresso. Éramos felizes e não sabíamos. How about a hug? Oh, I hate goodbyes. Com reencontros, viagens sem distanciamento, não muito afinadas e com alguns brindes ao barulho. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Galileo, 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 Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Whoa, Phil. We go. Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh! E o regresso da palavra mágica, convívio. Só pode acabar bem, não é? Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze. Forma de especular sobre o que acontecerá no pós-pandemia. O sentido do humor em tempos atípicos torna-se cada vez mais necessário. Na rubrica Primeira Fila recuperamos o filme de Jonathan Demme, também conhecido pelo filme O Silêncio dos Inocentes, e que grande filme. Aqui este Something Wild de 86 acaba por ter uma grande mensagem, não só a nível de argumento, mas também uma grande banda sonora com a ajuda preciosa de David Byrne. Vale a pena. Grandes filmes, grandes histórias, sempre em Primeira Fila. E na Primeira Fila recuperamos o filme Something Wild, de Jonathan Demme, de 1986. Um filme que nos faz pensar sobre o quanto a vida pode mudar em segundos e como a nossa flexibilidade e sentido de aventura podem ser preponderantes para a reviravolta tão necessária em certos momentos da nossa vida. Jonathan Demme era, com efeito, um cineasta que sabia retratar questões humanas nas suas histórias como poucos. Não nos podemos esquecer do impactante e aclamado Silêncio dos Inocentes de 91, ao nos trazer a heroína humana e falível Clarice, interpretada por Jodie Foster. Para além do apurado sentido musical neste Something Wild, levado ao expoente máximo, num tresandar, no bom sentido, a Talking Heads com David Byrne a protagonizar com os seus ritmos exóticos em Louco de Amor, mas que grande entrada num filme. Há melhor maneira de arrancar uma película? Pergunta retórica. Demme concentra-se ardilosamente no personagem Charles, interpretado por Jeff Daniels, o clássico workaholic, especulativo e hipócrita, que encontra na pouco ou nada ortodoxa e impulsiva e estranha chamada Lulu, aqui interpretada muito bem por Melanie Griffith, um ponto de partida para se conhecer verdadeiramente e, claro, surpreender-se. Não há tempo para respirar neste filme, com tantas aventuras e passagens divertidas com a ação combinada com a comédia. E o filme encerra com chave de ouro. Ora, vejam lá, esta versão da Sister Carol para a música Wild Thing ao longo dos créditos finais. Ainda continua genial. It is a wild thing. Do it, Joe. It is a wild thing. Galang, 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 wild thing. Long, it is a wild thing. Come on, just do your own thing. Gee, it is a wild thing. Long, just do your own thing. Mania, pela primeira vez nos distanciamos das comédias e avançamos para um policial. O Mentalista, série que estreou em 2008 e que, apesar de já ter acabado em 2015, ainda continua a ser um sucesso nas plataformas de streaming e não faltam fãs a pedir o regresso desta série. O que terá ela de especial? Vejam já de seguida.
tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Tiger, Tiger, citando William Blake, diz-vos alguma coisa? Para quem já assistiu à série O Mentalista, que passou entre 2008 e 2015, diz e muito. Remete-nos para um dos serial killers mais procurados de sempre, Red John, ancorado numa teia viciada de poder, culto e influências, sob o olhar atento e camaradagem entre polícias corruptos. Esta série, criada por Bruno Weller, ultrapassa o único objetivo de resolver os crimes misteriosos de cada episódio. Situação mais evidente em aclamadas séries como Lei e Ordem ou Casos Arquivados, Investigação Criminal e mesmo CSI. Aí reside o caráter diferenciador desta série, como ao longo de cada temporada e episódio, para além de se concentrar em resolver os mistérios dos crimes, há sempre tempo e espaço de desenvolver a evolução compostas pela equipa de Teresa Lisbon, Patrick Jane, o consultor ex-vidente burlão, palavras do próprio, ao longo da série, concentrado em encontrar o assassino da sua família, o Red John. Temos também o Wayne e a Van Pelt, os investigadores da equipa, apaixonados desde o início e cujas limitações legais impedem a formalização do romance. E, por fim, Shaw, o investigador mais neutro de sempre em expressões. Vejam por vós mesmos. Vénia para o ator Malcolm McDowell, que ficou sempre indelevelmente marcado pela personagem psicótica em Laranja Mecânica de 1971, o clássico de Stanley Kubrick, que consagra um delinquente à base de leite e Beethoven. Todo esse histórico de interpretação caiu que nem uma luva para a construção psíquica desconcertante de Brett Styles, o guru de um culto, Visualize, ora ajudante de Jane, ora inimigo do mesmo. Menção também para Bertram, um dos vilões suspeitos, e o meu favorito na trama para esse registro. Na verdade, ele é um misto de vilão com humor irónico. Desconfia sempre dele, mas também se consegue rir das suas piadas e postura, ora repulsiva, ora empática. Desconcertante, hein? Quanto ao retorno desta série, acaba sempre por ser possível, não só pelos pedidos constantes, vejam só pelo YouTube, apenas por esta plataforma, dos fãs pela internet e o sucesso da produção nas plataformas de streaming e canais por cabo até hoje. E a nível da história, digamos que a Associação Blake ou mesmo a Visualize bem poderão continuar em ação e desejando vingança pelo herói perdido. Há coisas que devem ser bem ponderadas. Será que um retorno desta série, tão querida pelos fãs até hoje, poderia danificar o culto à volta da mesma? Fica a questão. Flush. Flush takes a pot. Good night, Moon. O desconfinamento já está instalado no nosso dia-a-dia. Aos poucos, mas está. Assim, os primeiros festejos, mesmo que inesperados, podem arrancar. That's right, it's Officer Goodbody. What's the matter, officer? Has someone been bad? Ooh, that's a lot of stairs. I hope you're familiar with this state's penal code. Okay, enough teasing. Now for some pleasing. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the autumn
apesar de não ser como queremos, há que continuar a acreditar em dias melhores. Até lá, é continuar um dia de cada vez, mas sempre animado e em segurança. E no Scratch Kids temos grandes propostas. No Super Kids vamos recuperar e fazemos uma grande viagem no tempo com o Camilo e Filho Limitada. Depois também revisitamos o Johnny Bravo. As memórias de uma geração que cuidou de Tamagotchis, jogou tazos e ponderou usar calças resina, cromos e cromices. No Super Kids. Filhote, tem graça, eu não devo tu entrares. Ah, não? Não, filho, com o chifrinho que fazem lá fora, eu não ouvi nada cá dentro. Camilo e Filho Limitada foi uma sitcom portuguesa com Camilo de Oliveira, transmitida pela SIC entre 10 de outubro de 1995 e 3 de maio de 1996, resultando em 26 episódios que marcaram toda uma geração, marcada pelos seus momentos hilariantes. Esta série portuguesa dos anos 90, na verdade é uma adaptação do original inglês Steptoe and Son, de Ray Galton e Alan Simpson. Esta sitcom conta a história das peripécias entre um pai e um filho. As principais personagens na versão portuguesa são o pai Camilo Chumbinho, interpretado por Camilo de Oliveira, e o filho Alberto Chumbinho, interpretado por Nuno Melo, e exercem a profissão de sucateiros. Pai e filho vivem uma vida simples numa casa em decadência, encontrando-se em vários episódios com o risco de falência causado pela falta de lucro da firma e dos gastos excessivos do Camilo. Recuperando aqui a memória do blog Ainda Sou do Tempo relativa a esta sitcom, esta série foi uma das que mais gostei de ver na SIC, pois adorava a química entre Camilo de Oliveira e Nuno Melo, e os textos eram bastante engraçados, sendo comum dar umas quantas gargalhadas enquanto assistia um dos episódios. Foi o primeiro trabalho do veterano Camilo na SIC, estreando-se assim no horário nobre desse canal no dia 10 de outubro de 95, estando no ar até maio de 96. Para além disso, a personagem interpretada por Camilo de Oliveira apresentaria uma catchphrase, uma frase que repetiria em todos os episódios, quase sempre no final, e que serviria como punchline. Nesta primeira aventura, a frase era: a vida está difícil. Ah, pois era. Fica a boa memória. Não manduca, estás a perceber? Quem trambuca, não manduca. Nunca mais me sentei desde que tu saíste. Está outra vez com as suas mentiradas, não é? O que é que estás bem a dizer tu? Oh pai, a cadeira está quente ainda. Quer dizer, sou eu ali a dar no duro a trabalhar, enquanto você põe-se aqui no quentinho a dormir. Mas qual a dormir? Estou para trabalhar, filho. Oh pai, tu porque é que a cadeira ainda está quente? Então, a cadeira está quente. Foi o gato que esteve aí sentado. Pai, a gente não tem gato. Bem, a gente não tem gato, mas temos o gato da vizinha e de vez em quando vem aqui a dormir umas bonecas.
Os melhores filmes da atualidade no trailer da semana. Peter, tens a certeza de que sabes o que estás a fazer? Já não é a primeira vez. Pode entrar! Espera, não tentaste já comer-me? Mostra-me os dentes. Faz como eu, assim. Eras tu, eras! Eu sabia! Como é que estás? Foi bom ver-te. Olá! Foge! Sony Pictures Animation. Parece que há um novo dono. Quem é que este tipo julga que é? Esta terra é nossa! Baseado na história clássica. Olá, eu sou a Bi. Tomás Gregório. Esta vedação é tão robusta. É para manter a vida selvagem afastada. Da aclamada autora Beatrix Potter. Em Londres, se encontramos bicharada, damos cabo dela. O que acontece se lhe tocarmos? Estamos prestes a descobrir. Não, senhora Pica-Pisca, para! Não olhe! Para o ano. Esta terra era dos nossos antepassados. Está na altura de reavermos o nosso jardim. Vamos precisar de todos! Venham lá! Flopsy, Mopsy, rabinho de algodão! Os coelhos são criaturas perfeitas. Foi um clássico! Ele ficou... Isto não vai acabar nada bem para vocês. Está na altura de lhe darmos luta. Londres! Queres segurá-lo? Os meus dois meninos estão a dar-se tão bem. Coelho! Rapazes! E viveram felizes para sempre. Peter Rabbit. Na Páscoa, nos cinemas. As memórias de uma geração que cuidou de Tamagotchis, jogou tazos e ponderou usar calças resina, cromos e cromices. No Super Kids. Temos o nosso querido Johnny Bravo, não é? With a buff bod. Meaning my Johnny boy needed a new set of pecs. Mama, can I just tell my story? I'm sorry, baby. Go on with your meanderings. Darn it. I'm tired of being a bag of bones. I'm gonna show that Biff by ordering this workout from Flex Big Arms. Boy, that only took a week. Hey, bullet boy, why don't you get out of here before I give you a knuckle? Eu não arranjava era ninguém, não é? Usava óculos de sol mesmo à noite, portanto o Robert Plant na música 29 Palms não está sozinho. E sempre queria arranjar mulheres e só fazia a asneira atrás da asneira. A lógica dos episódios acaba por ser sempre a mesma. E ele a tentar conquistar uma rapariga, a mostrar os seus bíceps, a sua boa forma física, mas na realidade levava sempre um estalo no fim como presente. Era muito dependente da mãe, a mãe tratava-o como se fosse uma criança e portanto o nosso Johnny Bravo acompanhamos ao longo daqueles episódios a sua busca incessante por uma esposa, tornando tudo muito hilariante e muito caricatural, deixando-nos pensar que temos que ser mesmo nós mesmos, não é? Não é preciso criar uma personagem. Portanto, o que é que chegamos aqui de conclusão? Que os bonecos dos anos 90, muitos deles, não eram todos, eram muito interessantes, muito fora da caixa e que tinham mensagens bastante profundas em alguns casos, veja-se no Dragon Ball. E, portanto, às vezes é importante fugir um bocado daqueles clichês. 1, 2, 3, yeah! Baby! Sassy! Studley! Oh! Check the pecs! Man, I'm pretty! Do the monkey with me! Come on! Hey there, baby. Yeah, whatever. Na estreia da rúbrica Livros e Leituras, estreamos com Chave de Ouro, com a ajuda preciosa da nossa avózinha gangster. Com a ajuda também do site Deus Me Livro, cuja crítica vamos transcrever algumas partes. Foi aqui que tudo começou com uma bastante improvável avózinha gangster,
Porto Editora, editado em 2014. Ainda sem marcadores com fitinhas, mas já com um diamante para recortar. Depois disto, estávamos então em 2014. Foi sempre a abrir. E neste momento são já 18 os livros assinados por o querido David Walliams, que chegaram às livrarias nacionais num verdadeiro fenómeno. Entre elefantes mal adotados, crianças que não sabem estar, hambúrgueres pouco comestíveis ou animais de estimação pouco próprios para serem levados para a sala de aula. Nesta história, Ben, o jovem protagonista, sonha um dia tornar-se canalizador profissional e vive com os seus pais. Tanto o pai, segurança num supermercado do bairro, como a mãe, que trabalha num salão de manicura, são fanáticos por dança e não perdem pitada de qualquer concurso cujo mote seja o de dar à anca. Sempre que os pais têm um programa diferente, quase sempre um derivado ligado à dança, Ben tem que passar a noite em casa da sua avó, que considera uma grande chata. A televisão não funciona, só quer jogar Scrabble e, além disso, ela cheira a couve. Isto se conseguirem escapar a um vizinho que mete o nariz onde não deve. Um livro, na verdade inaugural de uma coleção imensa, a avózinha gangster é um aviso à efemeridade da existência, uma abordagem ao tema da morte, um lembrete para escutarmos e aprendermos com os mais velhos, de os estimarmos como deve ser enquanto por cá andam. Qualquer coisa como Help the Aged, ajudem os velhinhos, em bom português, contava às crianças. A última rubrica deste programa é a estreia das notícias insólitas, que neste mês trazemos o caso de uma Instagrammer muito famosa porque era motoqueira e estilosa. Ao final de algum tempo descobriu-se que afinal era um homem de 50 anos que recorria ao Face App. Não se acreditam? Confirem já de seguida. Este é um grande caso de como as iludências aparudem. É que uma influencer japonesa com quase 20 mil seguidores é, afinal de contas, um homem de 50 anos. Esta é a estrela das redes sociais que se destaca num perfil do Twitter com quase 20 mil seguidores e que publica imagens dela própria a conduzir motas em vários locais do Japão. É, na verdade, um homem com cerca de 50 anos de idade. O embuste, refere o Notícias ao Minuto, foi descoberto por um programa japonês depois de alguns utilizadores terem notado detalhes suspeitos, como o reflexo de um homem mais velho num espelho de um dos motociclos. A equipa do programa de televisão Late Monday Show conseguiu identificar o homem e entrevistou-o. O dono da conta admitiu a utilização do filtro e de programas como Photoshop para modificar as imagens e garantir uma aparência jovem e feminina. A única coisa que é verdade nas imagens é o cabelo. A proclamada influencer, que se vê em fotografias femininas com maquilhagem e longos cabelos ruivos, com a aparência de uma jovem com cerca de 20 anos, esconde um japonês que cria sucesso nas redes sociais. Para isso, recorreu ao filtro FaceApp, que permite a troca de faces. O homem justificou a criação do alter ego com uma ambição de sucesso nas redes sociais. Quem é que iria ficar interessado num tio com 50 anos de idade? Lamentam. Sorry. Get out of here. Hey, clean the ashtray while you're at it. O desconfinamento já voltou a entrar no nosso dicionário. Mas atenção ao excesso de confiança. Em qualquer desafio em que nos envolvemos, é importante saber muito bem para o que se vai, de forma a evitar ao máximo qualquer imprevisto.
hora de fechar mais uma edição deste Cinemanias e outras coisas. Espero que tenham gostado. As grandes músicas, as grandes séries e os grandes filmes regressam já em maio e esperamos com notícias cada vez melhores em relação à evolução desta pandemia. Até lá, podem acompanhar todas as nossas notícias e rúbricas em www.scratchmagazine.pt. Ficamos com um pequeno excerto da música Slow Emotion Replay dos DD, uma música que deveria ter, a meu ver, mais reconhecimento, que nos faz pensar sobre a própria sociedade e que ainda faz mais sentido numa altura pandémica. Até lá! I don't know. So this is your first time on American television, huh? Yeah. How's it? It's very good. Yeah. Enjoyed it. So you can come over here and do this like the Beatles did, man? Yeah. You know, become big and famous. Why is it so many English performers are getting discovered more so in America, or much more accepted here in America than they are in their own countries? Like Elton John didn't have a #1 single until what? These guys are last year. accepted in their own countries. You guys, well, you guys with the Smiths, right? Rejected it. He was with, yeah, but we're rejected in our own country. That's why we come here. The taxes, huh? Now that's what's wrong with the world. The taxes. Right? Oh, I Taxes. thought you meant the taxes, like paying taxes. Paying taxes. No, taxes, like taxes. No, taxes. Taxes. Taxes.